Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Dr. Douglas Pupo. Sou o professor Ricardo Ambrosio. Estamos no Físio Sem Limites. Sabe o que eu percebi? Me fale. Que a vinheta é uma guitarra e você fez assim achando que era uma bateria. Acho que o vídeo não pega antes, né? A próxima eu demoro mais um pouquinho. Mas hoje a gente tá... Não, você fez assim, tipo uma batera. Mas é... Eu tenho esse costume. É uma guitarra. Guitarra. A próxima eu troco. A próxima eu troco, desculpa. Foi errado. A gente pode mudar a música. Verdade. Com cavaquinho também. A gente vai conversando sobre isso. Tem que dar a minha cara também, cara. Eu sou o novo host. O que você acha? É o primeiro e último episódio meu, né? Gente, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Não é não, Ricardo? Conterrânea minha, lá da Baixada Santista. É conterrânea, né? Lá da Baixada Santista. Estamos com Caiçara 013. Estamos com a doutora Maiara Lime Leite. Ela é fisioterapeuta domiciliar. Ai, palminhas. Ela é fisiodomiciliar, recém-formada, já tem 11 meses de formação, instrutora de pilates, pós-graduanda em ortopedia. Maiara, as palavras são suas, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Maiara. Olá, tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar na presença de vocês, grandes profissionais. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. E é isso aí, vamos se apresentar assim, né? Você tem uma história muito especial, né? Que você fala que isso nem o Ricardo sabe, né? Conta. Que ela me contou lá no início, ela assistiu uma palestra minha, sabe disso, né? Que você mandou mensagem pra mim. E aí me conte, então já vai entrar na sua pergunta de como surgiu a sua paixão pela fisioterapia. Não, a pergunta dele é, como eu encantei você para que você seguisse a fisioterapia? Essa é a sua pergunta, né? Eu já fiz o contexto. Porque eu sei um pouco a resposta. Não induzi na resposta dela. Né? Mas então, como que surgiu... assistir as minhas palestras motivaram você? Não, mas foi uma só. Mas é isso, é como que você quis a fisioterapia, mais específico a fisioterapia domiciliar. Então, eu sempre quis, na verdade, entrar para a área da saúde e até então enfermagem. Olha. Mas aí, eu tenho um fisioterapeuta na minha família, que é o Maurício Leite, né? Ele é neurológico. E assim, comecei a ver os trabalhos dele, foi onde me tornei uma paixão enorme pela fisioterapia. Vim para cá e decidi fazer a fisioterapia. No decorrer da faculdade, tivemos uma palestra com o Pupo. Falei que havia um momento. E eu sempre quis a fisioterapia hospitalar. Mas aí, quando eu tive a palestra do Pupo, me interessou muito. Pela questão de você ser mais livre, montar a sua agenda. Toda essa questão de você ter uma disponibilidade maior tanto para os pacientes quanto para divisão de tempo. Questão de filho, eu tenho um filho também, né? Então, foi onde eu comecei. Não, eu quero fisioterapia domiciliar. E comecei a acompanhar o Pupo. E aí foi indo. Eu fui me apaixonando ainda mais. E ainda mais com o trabalho dele, sempre falei. O Pupo é a minha inspiração desde o início. Foi o que me motivou a cair para fisiodomiciliar. E quando eu me formei, eu falei, vou para fisiodomiciliar. Foi onde eu pedi as contas do CLT e fui para fisiodomiciliar. Caraca, parabéns, Pupo. Tá vendo? Tá vendo como... Não, foi bacana isso, porque eu não sabia que era da fisioterapia domiciliar especificamente a palestra que você fez. Era sobre redes sociais e puxando um pouquinho os atendimentos dele, que foi quando bombou o vídeo do... Seu Sérgio? Isso, seu Sérgio. Com o bastão. Mas você falou que pediu demissão, 11 meses recém-formada. Você já chegou a trabalhar em curto período CLT? Não como físio. Tá. Eu trabalhava em outra área por 6 anos. E quando eu me formei, que eu já falei, vou para fisiodomiciliar, vou colocar as caras nisso, quero isso e vamos tentar. Trabalhava com o quê? Eu era arrumadeira. Trabalhava numa casa. Bacana. E por 6 anos trabalhei nisso, me formei, tudo. Já me formei e já falei, eu quero isso, vai ser isso. Espero que dê certo. E foi. Tá indo certo. Caraca, parabéns. E tá crescendo parabéns, bastante. Mayara, que legal, Olha, meu. Eu sempre falo com o Ricardo, com o João. O João hoje não pôde estar presente, né? Mas, cara, eu tenho uns insights assim. Eu sempre, quando eu vejo alguns perfis crescendo, eu falo, cara, essa menina vai longe. Esse menino vai longe. Eu não sei se eu te falei isso já, mas, cara, o seu perfil é muito bom. O seu atendimento é muito bom, então você vai muito longe. Hoje você tá com 14 mil seguidores, quase 15. Você vai ver, depois daqui a um aninho, vai ver como que vai crescer esse perfil. Que bacana, parabéns. A questão do Instagram também foi impressionante pra mim, né? Porque o Pupo, ele cresceu, né? Com o vídeo lá, tudo. E eu gostava da forma que ele se apresenta. Porque ele é ele.
Ele não tem edições nem nada. O Pupo, ele mostra o que ele realmente é. E eu falava, meu Deus, eu sou muito tímida. Como que eu vou fazer isso na internet? E eu falava, mas eu preciso abrir um Instagram. E eu falava, meu Deus. Você não tinha ainda? Não tinha. Eu abri o Instagram por causa do Pupo também. É tudo inspiração por conta dele. A palestra foi ano passado? Foi no ano passado. A palestra foi ano passado. Então, foi no último ano da faculdade, você já... Eu tava vendo aqui, né? Os seus atendimentos voltados pro público idoso. Sim. Sempre quis? Pintou alguma parte da neuro, da sua família? Alguma parte esportiva? Teve uma inspiração da neuro? Inspiração da neuro? Sim. Eu gosto da neuro, mas eu sempre gostei de trabalhar com idosos. Me apaixonei por idosos quando eu fiz o estágio no asilo, que é onde eu trabalho hoje em dia, né? Eu fiz estágio lá e quando foi pra mim sair do estágio, as idosas foram lá falar para o meu orientador, Guanabara, que gostaria que eu fazer um abaixo-assinado para mim ficar. Aí eu falei, meu Deus, queria tanto trabalhar aqui, quem sabe um dia. Mas nunca imaginava isso. Depois de 1 ano, estava eu lá, entrando trabalhar meu primeiro emprego, meu primeiro mês de formada, entrei trabalhar no asilo. Pera, você tem 11 meses de formada, é isso? Sim. Em 11 meses você já tem duas coisas que você não desejou, 2 coisas que você determinou que você teria pra você. Porque muitas pessoas desejam, mas não determinam o que querem, né? Entendeu? Determinar é falar assim, pô, eu vou fazer isso, eu vou seguir, esse é meu caminho, né? Você determinar. Desejar é, sei lá, eu quero isso, quero aquilo, ok. E você conseguiu isso num período curto. E como surgiram os pacientes domiciliares? Por conta da rede social e indicações. Porque daí eu abri a rede social e eu cresci muito rápido na rede social. Por conta do asilo, que eu comecei a colocar os vídeos com a dona Marina e outros pacientes em alguns atendimentos. E começou a gerar pacientes pelo Instagram. Eu falei, não acredito que isso é possível, né? Que eu até então achava que a rede social era só para divulgação. E aí até as pessoas, quando me procuravam pelo Instagram, eu falava, alguém indicou alguma coisa? Eu disse, não, pesquisei sobre fisioterapeuta, apareceu você, gostei do seu perfil, gostei do seu trabalho e por isso que eu tô entrando em contato. Foi onde eu falei, não, tá expandindo. Aí começou pacientes em Santos. As pessoas me chamaram e falei, alguém indicou a mesma situação. Tô procurando fisioterapeuta, encontrei seu perfil, gostei muito do seu trabalho. E assim foi indo e eu fui crescendo, fui desenvolvendo e onde foi gerando tudo isso. Não, que bacana. E o que você acha que foi assim? Você teve o Pupo como inspiração, né, pra fazer os vídeos e tudo mais, mas como que você conseguiu perder essa timidez? O que você falou? Você ainda é tímida? Não perdi, ainda sou. Então você só enfrenta? Só enfrento. Esse é o meu primeiro podcast, né? Sou bem tímida, na real, mas eu tento controlar isso pra mim poder mostrar meu trabalho, né? Eu preciso me regrar nisso, né? Então, até os meus vídeos são tudo bem natural também, eu tento mostrar a pessoa que eu realmente sou. E então, eu deixo isso livre. Coloco lá o mais natural possível, sem edições. Mostro como eu trabalho, como é os atendimentos. Tem muito feedback também dos pacientes. Eles também repostam algumas coisas. Então, com isso, eu vou controlando essa timidez e deixando levar. E eu acho que é esse o segredo, né, do Instagram, que a galera gosta de ver, né? Gosta de criar essa intimidade, gosta que você seja humano, seja você. Sim. Se você criar um personagem, você não vai conseguir sustentar. Você até com uma edição, você sustenta, mas se for fazer uma palestra, uma live, um bate-papo assim ao vivo, você não sustenta, tá? Então, o caminho que você tá seguindo é exatamente o caminho para crescer, cara. A galera se identifica com as pessoas, né? Aí a sua marca vai crescendo, mas primeiro ela vai criar identificação com as pessoas. Diz uma coisa, eu tenho um tempo um pouco maior de formado, então algumas coisas elas já ficaram um pouco distantes para mim. E como eu saí da graduação tem uns 2 anos, acho que tem 2 anos que eu me demiti da última graduação. Ah, tá. Pensei que você se formou faz 2 anos. Pelo amor de Deus. Eu me demiti da última graduação há 2 anos. Saí da faculdade há 2 anos. Saí da faculdade. O que você sentiu, assim... Qual foi a primeira dificuldade que você sentiu nos atendimentos? Você falou, pô, caraca, isso aqui me faltou, hein? Isso aqui eu poderia ter prestado atenção nisso. Isso aqui, se eu soubesse que eu teria essa dificuldade, eu teria perguntado pra tal professor antes. Foi o primeiro caso que você falou, caraca, difícil isso. Os testes. Ah, de avaliação? Porra, tá vendo? Toda hora eu falo. Um dos produtos que eu criei era de avaliação, teste, mas dificilmente os fisioterapeutas se interessam pelos testes, pelas avaliações, porque eles têm uma ânsia em tratar o paciente, então eles se interessam mais por técnicas. Sim. Né? Os testes são extremamente importantes. Eu adoro, eu sou viciado nisso aí. Eu tenho uma série de... Fica a dica pra todo mundo, presta atenção. Tem uma série de médicos que me indicam o paciente para unicamente fazer a avaliação
biomecânica, para realizar os testes, todos os testes ortopédicos, testes funcionais e enviar um relatório para ele. Isso é muito bacana porque você consegue cobrar um valor elevado, já que você fazer uma avaliação única. Se o paciente fechar, continuar com você ou não, indiferente, é uma via que ele pode fechar ou não, mas isso já é um trabalho extra que o fisioterapeuta pode fazer, que é muito bom. Vincula você com o médico, vincula em todos os processos. O que você sentiu dificuldade nos testes? Lembrar alguns, né, que a gente também sente a falta um pouco na faculdade. De alguns testes. Então, eu tive que me aprofundar mais. Pesquisar mais sobre, treinar mais, né? Procurar mais conhecimento sobre. Sabe onde tem bastante conhecimento de testes também? Aonde, professor Ricardo Na Ambrosio? pós-graduação em fisioterapia domiciliar. Que sabia, Eric, que está na Black Friday vitalícia? Você sabia? Caraca, eu sabia porque eu fiz uns 100 vídeos de tráfego pago pra rodar isso aí. Então, eu sabia, mas acho que você não sabe. Então, cara, dia 12/11, agora, terça que vem, se você está vendo, né? Não sei que momento você está vendo. Terça ou quarta? Só me confirma. Agora, 12/11 será uma quarta-feira. Quarta-feira. Mas se você está assistindo esse episódio depois de 12/11, você pode correr, porque pode estar rolando aí na Black Friday e de carrinho pode repente estar dá pra aberto você aí. entrar. Isso, mas a aula específica onde a gente vai apresentar tudo é 12/11 às 8 horas da noite. Então agora você tem que lançar esse episódio antes do dia 12/11, Douglas. Vou deixar Pupo. que a gente vai lançar, acho que sábado. Fechou? Olha aí, eu já tô Sábado, hein? inscrita aí. Já, então, ó, Sábado. dia 12/11, 8 horas da noite, você vai saber tudo que você vai ganhar na Black Vitalista, na pós-graduação em fisioterapia domiciliar, para que você não tenha essa dificuldade de avaliar os pacientes na fisioterapia domiciliar, principalmente aí na área de gerontologia, ortopedia, neurologia, Neuro. com várias referências. Isso é extremamente importante. Inclusive, eu ensino na parte de ortopedia como que avalia a parte de coluna, de dor lombar, e aí você tem depois em gerontologia com Os exercícios com o Daniel Vicentino, né? e o Rafael Linhares, Rafael Linhares, tá físio top. do idoso, e o Daniel Vicentino. Então é fantástica. Tá vendo? Se há 11 meses atrás essa pós já existisse, você não teria Olha. passado essa dificuldade, mano. Veja bem. Com certeza. Pegando a gancha agora. A gancha é boa. Vai A lá, gancha vai. é legal. Pegando o gancho agora da físio domiciliar, cara, Mai, pode chamar de Mai? Sim. Tô íntimo já. Tá. Ô, Pupo, vou pedir uma licença, cara. O Pupo, ele se mexe um pouco mais do que eu. No podcast, eu já sei que é pra gente ficar um pouquinho calmo. E a cadeira, ela é giratória. Eu tô assim, ó, eu tô sentindo que eu tô fazendo um treinamento aqui de estabilidade, porque toda hora eu tô parado, a cadeira vira. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Tremor na escala Richter. Pô, a gente foi dar aula em Bebedouro. O A Pupo cidade foi... que nunca falta água. Nunca falta água. O Pupo foi 6 horas dirigindo. 6h30. Cara, eu saí com uma dor cervical, porque assim, ó, acelera a breca. Tem trânsito. Eu achava que eu tava, sabe? Ele falou, tô dirigindo bem, né? Eu falei, eu não Tá vou... igual agora na cadeira. Eu falei, tá tipo agora, o simulador de bebedouro. Vai lá, Pupo, bora. Então a dificuldade primeira que ela sentiu foi a avaliação. Sim. Avaliação. E, Mai, eu vejo muitos seguidores meus tendo muita dificuldade em relação a equipamentos. Não sabe qual equipamento que leva, qual que é o essencial. Me fala um pouquinho sobre isso. Qual que você leva? Tudo mais. Eu sei um pouco a resposta, mas os seguidores não sabem. Então, meu carro, eu falo que é uma clínica móvel, né? Eu carrego todos os equipamentos possíveis lá dentro. Durante a semana, carro lotado de equipamentos. Mal entra eu dentro do carro. Tento levar todos os equipamentos porque eu atendo pacientes com comorbidades diferentes, né? Então, cada paciente necessita de um tipo de equipamento ou de algum equipamento específico. Então, na hora que eu chego para atender, eu costumo abrir a mala, mexer na mala, troco algumas coisas e aí subo atender o paciente. Você acha que isso consegue agregar valor para que você cobre um preço melhor? Sim, com certeza, com toda certeza. E eu sou uma pessoa que eu sempre investi em equipamentos. Quando eu ainda estava estudando, eu já comprei meus equipamentos. Ah, é? As pessoas até falavam, por que você está comprando? Você tá louca? Não tem por que investir agora, você ainda vai se formar. Mas quando eu me formei, já formei com tudo comprado, tudo pronto. O que você comprou? TENS, laser, Teraband, tudo. Tudo que é de específico e que seja manual, comprei todos os equipamentos. Comprou a joaninha do Pupo? A joaninha não. Caraca, tem Mas link, hein? Tem eu link, comprei- manda o link. Manda o link. Eu comprei o... Bastão. Bastão de equilíbrio. Boa, Pupo. Tá vendo? Cara, mas Ó, uma coisa legal, rapidinho. O que ela fez foi alguns pontos legais da sua trajetória que vale a pena as pessoas pensar. Primeiro, ela determinou o que ela queria. Então, novamente, ela não só desejou o que ela queria, você determinou o que você queria. Sim. Né? Eu vou sair aqui de um emprego que eu tô CLT, que é um emprego que me dá uma falsa segurança. Né? Porque CLT não é uma segurança. Né? E aí vou
vou para fisioterapia domiciliar, determinou a questão da instituição de longa permanência que você trabalhava, conseguiu ir para lá e já determinou, não, eu já vou comprar meus aparelhos, porque eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Então não é assim, não, eu vou me formar, aí quando eu precisar eu vou atrás, né? Aí, não, é muito caro, não dá para comprar tudo de uma vez. Não, você foi planejando as coisas. Então a sua carreira ela não tem dado certo em 11 meses por um acaso, tem dado certo porque você foi determinada, planejada e fez uma rota desse caminho. Então as coisas estão bem claras porque as coisas deram certo, entendeu? Ainda ela sendo um pouco tímida, ainda em alguns momentos talvez se sentindo insegura. Sabe o que isso me lembra? Black Friday... Não. Não, poderia falar Black Friday também. Mas isso me lembra, só que mandar uma mensagem pro próximo convidado. Você me lembra que tem o... Sabe o que é? Koi? Koi? No Japão é o símbolo da carpa. Sabe qual é? Ixi, Isso aqui, ó. lá vem a meia. Vamos lá, meia aqui da carpa. Ah, é verdade. Perto do Pupo. O Pupo, ele não gosta... Ó, segura aí, Pupo. Ainda bem que não tem É chulé. a carpa, né? A carpa é perseverança, é coragem, é essa questão. Tem muito no Japão disso. Ó, se liga. Essa meia tem dedos. Muito louco, né, velho? Isso me lembra bastante. Então, é verdade, mas me lembra mesmo. E foi por um acaso que eu vim com a meia da carpa inicialmente. Às vezes eu planejo as meias. Parabéns, pô. Pouco tempo você já perseverou muito. Isso fica bem de dica pra quem tá iniciando ou para quem tá na jornada e de repente não consegue se encontrar de alguma forma. Sim. Às vezes é só você determinar as coisas, planejar e elas vão dar certo. Tendo planejamento é essencial pra tudo na vida, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade e trava, não vai pra fisio domiciliar por conta da captação de pacientes, né? Acha que os pacientes vão cair do céu, né? Que quando... E se acomoda em clínicas, porque clínica tá tranquilo, né? Os pacientes vão chegando pra você e você atende, você ganha, na maioria das clínicas, pouco por isso, né? Muito pouco. Muito pouco por isso, né? Então, e a galera se trava no domiciliar por conta disso, vai ter que captar pacientes, né? Então, qual que é a sua principal fonte de captação que você usa? Todas. Indicação, tenho muita indicação, graças a Deus. Até de pacientes que já ganharam alta, tudo, eles me chamam, indiquei você para uma vizinha, para um colega, então a indicação é muito boa, né? Cartão tenho também, mas quase não uso, Tipo né? físico, cartão? Tipo físico. Cartão. Eu achava lindo, eu queria ter um cartão. Ah, E eu fiz o entendi, cartão. entendi. O Pupo também tem cartão. Eu tive também cartão. A caixa tá lá cheia, eu usei uns... Milheiro, você fez o milheiro, né? Sabe o que faz eu não milheiro, usei né? 100, mas tá lá. Sabe o que faz milheiro, né? Porque o cara sabe que você não vai entregar. Se você fizer 100, você não vai entregar. Então ele fala, melhor vender um milheiro, porque senão, né? Mas eu achava bonito. Os cartões, indicações e a rede do Instagram, né? Que é o que me ajudou muito e tá me ajudando muito, que eu venho crescendo por conta disso. Até essa questão da captação, eu por ser recém-formada, né? Ter tão pouco tempo, eu tenho uma agenda bem cheia, assim, por questão disso, Disputada. sabe? Bem disputada. Agenda disputada. Graças a Qual, Deus. Graças a qual o Deus. principal tipo de paciente que você atende? Quer dizer, patologias. Patologias, Porque ela já falou que atende mais pessoas idosas, né? idosos, né? Normalmente AVC entra. Muita questão de osteoartrite, artrose. E também tem um paciente de fratura, né? Fratura de plato tibial, também tenho, 2. Mas é isso, nesse ramo. Acaba tendo mais paciente com acidente vascular encefálico, então. É isso. E o que você vê com maior dificuldade de reabilitar? Alguns pacientes, quando... essa é uma pergunta interessante. Me diz uma coisa. Quando os pacientes veem você, eles às vezes ficam pensando assim, nossa, mas se eu cair, você consegue me segurar? Tem algum paciente que relata isso? Sim, todos. E aí? E aí que a gente treina equilíbrio, conversa. Eu acho que a questão do paciente também tem muita conversa, né? Os pacientes, depois que eles acontecem, assim, alguma coisa, eles acabam tendo muito medo. E conforme vem vindo os diagnósticos, né? Tem alguns que acabam piorando, outros melhorando. Então, eles ficam com esse receio de cair e tudo. Os familiares também acabam gerando um pouco desse medo, que ficam muito apreensivos, né? Então, acho que a conversa ajuda muito. Eu gosto de conversar muito com meus pacientes. E a confiança que você passa. Tem alguns pacientes meus que eles falam assim, eu achava que não iria conseguir fazer isso e pela forma que você conversou comigo, pela forma que você passa a confiança pra mim, eu consegui. E aí a gente vai evoluindo cada vez mais, né? Então, eu acho isso muito interessante. Sabe qual é o nome do que ela falou agora? Ela falou que os familiares acabam deixando pacientes inseguros, muitas vezes, por medo que eles caiam novamente. Isso chama-se dependência ensinada.
Sim. Os familiares acabam ensinando o paciente a ser dependente. Vou dar um exemplo. O paciente, às vezes, por conta de acidente vascular, ele demora para cortar a comida. Então, na hora de comer, já entregam para ele tudo cortado. Ah, vou comer rápido, né? Pô, senão não vai. Entrega para ele tudo cortado. Entregando tudo cortado, o que acontece? Ele para de buscar, de tentar cortar. Então, você ensina ele a ser dependente. Entendeu? Ensina a ser dependente. Se for mostrar uma coisa no Instagram, pode mandar pro Eric, ele põe na tela. Ah, boa. Você ensina as coisas, você ensina o paciente a ser Eu até dependente. oriento muito os familiares também, né? A gente acaba criando uma amizade com os familiares e orientando isso, que é o que ajuda daí na evolução. Que é deixar o paciente mais livre, fazer o que ele fazia, para ele ter a rotina dele, né? Muitas vezes Vida diária normal. Vale lembrar que os familiares não fazem isso porque eles são maldosos. Eles fazem isso porque eles não sabem e eles Sim. querem proteger. Aí eles acabam super protegendo. E normalmente, quando você vai para um extremo de super proteção, você evita que o paciente se exponha. Se o paciente não se expõe, ele não evolui. Não é? Mas essa é a vantagem da fisioterapia domiciliar. Que se você estivesse numa clínica, você não teria o contato necessário com os familiares. Às vezes o familiar não estaria lá conversando com você. Ou se fosse conversar com o familiar, ia ter outro paciente esperando. Você não ia ter um momento confortável. Você também não ia saber exatamente a realidade com o seu paciente, uma vez que você não está no ambiente dele, né? Sim. Bacana, poxa, bacana. Mas você falou que trabalha em uma instituição de longa permanência para idosos, né? Sim. E você fez um post sobre isso agora, né? Sim. Tem muitas polêmicas em relação a isso, né? Com Tem muitos certeza. preconceitos. Então, você falou um pouquinho no seu post. Traz um pouquinho o seu lado vivendo lá. Vai mostrar o post O agora? Ricardo, acho que o Eric vai colocar. Pera, a gente vai colocar o... Não, só a foto eu coloquei aqui. Acho que o vídeo eu não consegui. Olha lá. Não tá em vídeo, tá, gente? Não sei se você tá esperando o vídeo. Só o Ah, eu tava esperando o vídeo. Tava esperando o vídeo, né? Desculpa. Tava. O asilo é ruim? Então, peraí. Algumas pessoas não têm... Estão na academia, estão correndo no parque, ouvindo o podcast. Então, explica, por favor, o que tá ali na tela. Então aqui agora está um post que eu peguei no Insta da Mayara. Mayara, divulgue seu Insta, por favor. O arroba. @ Mayara Lima, a Mayara Leite, fisioterapeuta. Perfeito. Então, quem não segue a Mayara, você já segue lá. A gente projetou um print aqui dela, que ela fez um post essa semana, né? Falando, o asilo é ruim. Foi uma pergunta disso. E assunto polêmico. Então, Mai, fala um pouquinho sobre isso. Então, o asilo, muitas pessoas, até eu, pensava assim, tinha essa imagem do asilo, né, como se fosse algo ruim. Falava, nossa, o asilo deve maltratar idosos. E é o que todo mundo comenta. Então, a partir do momento que eu entrei, já fiz o estágio lá, eu vi que era totalmente diferente. E quando eu entrei de cara, que eu entrei trabalhar, entrei atender esses idosos, eu vi que era totalmente diferente. Eles têm assistência 24 horas, tanto enfermagem, as pessoas da limpeza, comida... Tudo muito bom, já almoço lá também às vezes. Olha. Ó, ganho almoço, café. Isso é importante. Normalmente, você e os pacientes idosos aumentam o convívio social lá também, né? Sim, Eles têm sim. interação? Tem interação, tem muitas doações também, né, que as pessoas fazem. E em si, eles têm também muitos estagiários que passam por lá onde eu trabalho. Então, é bem interessante, elas têm esse convívio com pessoas diferentes, elas não ficam lá o tempo todo sozinhas. E a gente acaba criando uma rotina, né, que a gente vira a família delas. Então, elas acostumam com você ali. Isso que é bem interessante. Muitas pessoas, existe culturalmente a ideia de que quando uma pessoa idosa está numa instituição de longa permanência, ela foi abandonada pela família. Primeira coisa importante, pode-se abandonar a pessoa idosa dentro de casa. Sim. Mesmo morando com ela. Ela pode estar literalmente abandonada, mesmo morando com ela. Então, a primeira coisa importante é, abandonar a pessoa idosa não é ela estar ali numa instituição de longa permanência. Ela pode estar dentro de casa e ter sido abandonada pela família. Sabe? Essa é a primeira coisa. E segundo, é que a instituição de longa permanência, ela é a casa do idoso. Sim. Então você faz fisioterapia domiciliar quando você está lá. Porque ela é a casa do idoso, ele mora ali, entende? E muitas pessoas idosas ali, elas estão com convívio social, elas têm amigo, elas têm festas, festa junina, tem festa de Natal, tem um monte de elemento, bingo, que ela não teria de outra forma, né? E que muitas vezes em casa ela não conseguiria ir por falta de uma assistência, por insegurança da família, por o ambiente estar ruim, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre debater sobre, para que as pessoas percam esse pré-conceito, né, e consigam evoluir, porque às vezes a pessoa está em casa e muito mal assistida, né? Sim. Assim, fora todo esse cuidado, a gente trabalha, né? Eu faço muitas atividades dinâmicas com ela, porque são 27 idosas. Conta um pouco do seu trabalho pra gente lá. Então, temos 27 idosas. Eu separo alguns dias da semana, que eu trabalho 3 dias na semana lá. Um dia eu dou mais atenção para as acamadas, tem sempre uma que necessita, né, mais.
Tenho o trabalho com a dona Marina, que também é uma pessoa muito importante, né? Eu chego lá, ela já tá me esperando no portão. E quando é atividade dinâmica, eu gosto de tirar o dia só para essa atividade dinâmica, porque eu levo mais ou menos umas 2 horas só atendendo elas. Que aí a gente consigo trabalhar mais ou menos com 7, 8 idosas de uma vez só, com essa atividade dinâmica. Explica pra gente como que é, tipo circuito? Circuito, normalmente circuito, eu gosto de trabalhar muito com a musicoterapia também, né? Que elas adoram, né? Acaba envolvendo todo mundo, até os funcionários entram na brincadeira. Então, acaba gerando, familiarizando tudo isso, né? Então, isso que é muito importante. E acaba gerando um conforto, né? Elas ficam se sentindo mais amadas. Acredito que muitas daquelas pessoas, muitos dos idosos, elas às vezes não querem fazer. O que você usa de recurso pra engajar elas, assim? Dias. Mas o que você acha que faz a paciente esperar no portão, poxa? Entende? Isso é E muito a dona forte. Marina é uma pessoa que não gostava de fazer fisioterapia. Todo mundo fala. Ela não gostava. Eu acho que é a forma que você trabalha. Cada profissional tem uma forma de trabalhar. Então, é que nem eu falei, às vezes você passa uma confiança que nem você sabe o que você está passando. A forma de você falar, de você acolher o seu paciente, eu acho que isso é interessante. Então, isso que envolve, né? Para o paciente querer estar ali com você, é porque você está fazendo algo bom para ele, está proporcionando algo interessante. Isso que ela falou chama-se comunicação não verbal. Né? Então, na comunicação não verbal e na comunicação verbal, a maneira que você se posiciona faz o paciente ficar confiante. Sabe onde você aprende isso? É verdade. Você aprende na nossa pós-graduação fisioterapia domiciliar. Inclusive, é verdade, eu vou fazer o quê? Quem ensina isso é a Priscila. Priscila Sibius. Sibius, que já teve episódio aqui com a gente. Então procura, acho que não sei, episódio número 81, provavelmente, alguma coisa assim, que vale muito a pena. Fez sobre branding, é muito bom. O que você vê no seu atendimento, Pupo, que você acha que é um diferencial que faz as pessoas... Qual o seu diferencial, o seu valor no atendimento? Joaninha. Ou seja, recursos. Recurso. Não, tô brincando. Eu acho, cara... Não, mas é legal mesmo. Mas é legal. É um recurso que eu faço muita gente gostar de mim e da fisioterapia, né? Faz a fisioterapia ser divertida. Mas eu acho, cara, quando eu chego na casa do paciente, cara, eu tô ali pra ele, sabe? Eu converso com ele olhando no olho dele. Sabe, é um atendimento super humanizado, sabe, eu brinco com ele, eu sei a história da família toda, cara, não é você ser só mais um fisioterapeuta, é você ser aquele fisioterapeuta que o paciente está precisando, sabe, então, acho que isso faz toda a diferença e entra bastante na comunicação não verbal, junto também com a vestimenta. A vestimenta eu sempre vejo também que a Mais sempre tá lá, portada, sim, né? Portada, falei bonito? Falou bonito. Falei... Não, é bonito você falar de vestimenta, né? Não, agora... Um ano atrás, quando ela falou, me inspirei no Pupo pra atender, eu ia falar, tem dia de regata? Mas eu fiquei quieto, guardei pra mim, entendeu? Não, mas ele melhorou. Evoluiu. Mas... Parabéns, viu? Obrigado. Vai, também anda do lado aqui no Evolui pra ver. Mas você também tem essa preocupação com a vestimenta, não tem, mãe? Com certeza, com toda certeza. Eu acho muito legal que às vezes usam scrub, né? Eu acho bem interessante. Mas eu prefiro diferenciar. Uhum. Eu gosto de um social, gosto de me apresentar melhor. E até os finais de semana as pessoas falam, você só anda de doutora, porque eu tô sempre... né? Bem vestida. Bem vestida. Desde que eu entrei pra fisioterapia, eu comecei a me vestir de forma que nem falam, se você se veste igual uma doutora, você tem que apresentar o que você é. Então, é onde eu trago a vestimenta de uma forma adequada pro que eu tô fazendo. Eu acho que isso muda muito, né, também. Demais. Caraca, de onde você aprendeu essas coisas? Não, porque você não foi com o Pupo, não, de vestimenta. Não, é um tempo muito curto de formação para ter ideias concretas que são realmente de um amadurecimento profissional, entende? Sim. Isso é importante. Só para talvez você não saiba, Pupo, mas até o segundo ano de faculdade, acho que eu só andava de preto com camisa de banda, de rock, né, de metal. Aí a coordenadora subiu, minha faculdade era integral, falou assim, ó, se amanhã você não tiver de branco, você não precisa vir. Aí eu falei, ixi. Caraca. Aí fui de branco. Beleza. E aí depois era assim, umas roupas surradas, meu irmão. Era bizarro. Pra você ter ideia, na pós, eu andava de moto, assim, ainda tinha eu andava com uma calça de capoeira bizarra. Não que eu jogasse capoeira, mas calça de capoeira e um chinelo japonês, cara. Isso é até hoje, até a Aline me deu de presente. Que é tipo aqueles quadradão, que é tipo de palha que o pessoal usava no templo. Nossa. Sabe? E aí... tem no Demon Slayer. Puta, pô, você é demais, cara. Tá exatamente. Vendo, né? Que medo, porque não assistiu Demon Slayer, por favor, veja. Então, assim, essa questão da vestimenta, eu demorei demais pra fazer essa mudança. Você
você tá passos à frente. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, excelente. Tem pô. uma coisa que a gente não falou aqui, que eu quero comentar um pouco. Você falou que fez os estágios, né? Antes, Sim. lá na clínica, né? Lá no asilo. No asilo. O estágio foi pela faculdade ou foi Foi pela faculdade. pela faculdade? Sim. Então, que a gente não falou ainda de network, né? O que fez você se diferenciar da galera que tava ali contigo? Porque quando você se formou, a galera já queria fazer um baixo-assinado, é isso ali? Sim. Então, por que fizeram com você? Por que fez você se diferenciar ali dos outros? Eu acho que essa questão da humanização, né? Como eu falei, a forma que você atende, a forma que você passa a confiança. E eu sempre quis, né? Sempre gostei de diferenciar. Sempre gostei de coisas novas, né? Até porque eu vim do Paraná pra cá, caí de paraquedas, Por né? isso, Tem mais isso. Eu ia chegar essa pergunta, falei, esse sotaque não é do Guarujá. Não, eu sou do Paraná. Paraná. Eu caí de paraquedas no Guarujá. Foi onde eu comecei a faculdade e tudo, né? Então, eu sempre quis diferenciar. Eu procurei, nesse tempo de estágio, tudo, eu via vendo o que as pessoas necessitavam, o que era diferente, o que gostavam. Acompanhando redes sociais também, que nem sempre acompanhei o Ricardo, Dr. João, você. Então, eu sempre ia analisando o que não atrair os pacientes, o que a gente poderia passar de, como que eu posso dizer, conforto e mostrar que você estava passando confiança para um paciente. Então, fui juntando tudo isso e criando ideias e mais ideias para... Não, mas perfeito, porque Chega. é o que eu falo muito em palestras, né? É quem não é visto não é lembrado. Então, poxa, pra você ali ter sido se destacar ali entre tantos que passa ali no estágio pela faculdade, poxa, então você foi vista. Então é isso, gente. Quando você tá em um estágio, tá em uma palestra, tá em uma liga acadêmica, que muitas faculdades têm, seja visto pra você ser lembrado, né? Muitas oportunidades vêm de professores, vêm de ligas que você fez, vêm de algum evento que você fez lá, quando você estava estagiando. Então você precisa ser visto para ser lembrado. Teve oportunidade com professores, Pupa? Muito. Muitas indicações, né, de pacientes. A minha oportunidade CLT foi uma professora que me indicou. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu passei por CLT, sabia? Sabe por Porque quê? aí você não busca mais. Pra eu ter certeza que eu nunca quero mais ser CLT na vida, né? Boa. Mas acho que também foi com a Maite. Temos mais um tempinho. A gente não falou de Instagram ainda. Reserva aí, vai ter uns minutos finais que precisa de uma pergunta que pode ser longa. Fechou. Instagram. O seu Instagram tá crescendo bastante. Sim. O que você usa ali de estratégia? Né? Mais um conteúdo educativo, mais um conteúdo humano, mais um conteúdo viral, uma música. O que você usa ali de estratégia que você acha que tá crescendo em tão pouco tempo, você tá tendo esse crescimento? Eu, na verdade, vou mais pelos tratamentos, né? Eu gravo que eu tô paciente, né, durante a sessão, e eu coloco lá, né? Tem todas as autorizações, claro, que comprei do Dr. João Mendes e também do Pupo, né? Todas papeladas. Boa, inclusive comenta aí se alguém... Se existe alguém aqui que atende seu paciente, não tem o termo de consentimento, que não tem os documentos organizados, que se fosse fiscalizado pelo conselho de classe agora, teria um problema, você precisa de um kit de documento. E aqui nós temos o Docs Fisio Pro. A gente até brinca, né? R$50 ou uma multa misteriosa do Grafito, né? Então, porque por menos de R$50 é R$49,90, bem menos de R$50 mesmo. Tem 10 centavos ainda que você só pra comprar uma bala iogurte. Acho que bala de canela, acho que tá mais barato. Então você fica seguro nos seus atendimentos. Contrato, prestação de serviço, de extrato, termo de consentimento de imagem. A gente colocou também as avaliações, né? Coloquei vários questionários lá dentro também. É top demais. Pode falar. Eu faço toda essa questão do contrato, para daí colocar o paciente, e eu cresci por conta disso, por conta dos atendimentos, que nem eu falei, não uso edições, pego um pouco do atendimento, coloco lá na rede. Sempre a gente usa, né? Um pouco também de música viral, alguma coisa assim, alguma brincadeira também, né? Porque não é um Instagram que fala só sobre algo concreto. Eu deixo bem dinâmico. Pode falar, Pupa. Não, mas esse é o segredo da rede social. A gente tem vários conteúdos que você precisa explorar, né? Tem pessoas, claro, tem físio que é só humor, e tá tudo certo. Tudo certo. Tem físio que é só conteúdo educativo, tá tudo certo também. Mas eu acho que quando você vai mesclando cada um, você vai andando assim por cada conteúdo e você vai vendo qual que vai criando mais identificação com o seu público, né? Sim. Qual a sua constância? Quanto você posta por dia? Agora, eu, na verdade, costumava postar um vídeo por dia.
Mas de uma semana pra cá, tive alguns problemas com o Instagram. O que aconteceu? Fala. Perdi o Instagram. Não, mas conta. Acordei, Do nada. liguei o Não, celular. acordei, fui convidada lá, né, pra fazer uma propaganda pra uma saiteria. Falei que ia postar o vídeo mais tarde, coloquei a foto. Quando eu entrei pra postar o vídeo, eu não tinha mais a minha conta. Jesus, com Perdi 14 mil seguidores já dá um E negocinho aí, aqui. como foi isso aí? Apareceu que tinham hackeado minha conta, tentei pelo e-mail, fiquei 3 dias tentando. Chorou? Eu chorava. Chorei tá. pouco. Eu chorava. Meu Deus, eu entrei em desespero. Eu falei, não é possível que tá acontecendo isso justo essa semana. E eu já tava ansiosa, né? Então, eu achei que eu não ia conseguir recuperar. Nem postei nada falando que eu tinha perdido a conta. Que eu falei, não, eu vou conseguir recuperar. Eu preciso recuperar essa conta. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui recuperar. Como recuperou? Se alguém perder, só Eu- precisa saber. Na verdade, eu tive a ajuda de uma amiga, que é mais interligada nessas coisas de redes sociais. E ela me ajudou e a gente conseguiu. Mas foram 3 dias tentando recuperar a conta. E interligada às coisas das redes sociais. Hacker. Que ela me cobrou um valor e ela devolveu a minha rede social. Ela, tinha Ela só pego. devolveu, ela pegou e devolveu. E ela trabalha com isso. Como que é o equilíbrio dessa vida profissional, né? Porque você falou que você tem um filho, Tenho. seu filho tem quantos anos? Tem 4 anos. Tem 4 anos. Como foi essa parte que você estava estudando, né? Você já era CLT, você trabalhava com filho, faculdade, agora rede social, domiciliar. Como que é essa loucura, mulher? É uma loucura. Mas dá tudo certo no final. Engravidei em 2020, na pandemia, né? Tava no início da faculdade. Eita. Pensei em desistir, não vou mentir, por várias vezes, principalmente no final. Mas eu sempre tive muito apoio, né? E sempre falava assim... Apoio se de eu- quem? Da família do meu marido, ex-marido. Eu sempre tive muito apoio deles, porque até então não tenho família no Guarujá, né? Então, ela falava assim, seu filho é pequeno, você precisa estudar, porque quando ele estiver entendendo e estiver grande, você vai estar formada. Você vai ter todo esse tempo para ele. Então, eu sempre procurei estudar, trabalhar, dar conta de casa, filho, e assim foi indo. Deu tudo certo no final. E agora também. Sempre tento tirar um tempo para minha família, principalmente final de semana. Agora, com atendimento domiciliar, você tem essa disponibilidade, né, de ter os finais de semana em casa. Tira um tempo para estudar, tira um tempo para rever sobre os pacientes, né? Cada paciente que entra, você estuda o caso, tudo. Então, eu tento regrar mais, ter mais esse controle. E quanto você estuda? Todo dia você está estudando? Como é que você está fazendo? Tento estudar todos os dias, mas pelo menos 40 minutos, né, no dia. Final de semana, tento tirar mais ou menos umas 2 horas. E como que é a sua rotina de estudo? Boa. Não, quer dizer, você estuda como? Como? Eu normalmente uso muito o iPad, né? Que é a nossa forma mais prática. Eu gosto de puxar também livros antigos que eu tenho. Eu sempre fui de imprimir muita coisa, escrever. Eu gosto de escrever. Então, eu vou vendo vídeo, estudando, pesquisando artigos também. E vou escrevendo o que eu acho interessante. E vou adequando isso. Não, pode falar, é que o Pupo vai fazer um sinal aqui pra mim, eu vou fazer um sinal pra ele, pra gente poder coordenar o que tá acontecendo. Sim. Eu tenho uma última pergunta. Você quer, não. faz a sua primeiro, depois eu faço, ou você quer terminar? Não, pode fazer a sua então. Beleza. Tem uma coisa que eu acho que é importante nesse caminho. Primeira coisa, não existe demérito e também não existe uma profissão ser melhor que a outra. Mas existe um contexto social de reconhecimento em relação às profissões, né? E você conseguiu sair de uma profissão que você era arrumadeira e passar para uma profissão que tem um reconhecimento social maior, né? Qual é o caminho que você enxerga para as pessoas que, enquanto fazem a faculdade, exercem uma jornada também que às vezes é muito distante da fisioterapia e às vezes se perguntam se vão conseguir mudar, se vão ser reconhecidas como fisioterapeutas ou não, e que talvez pessoas até ao redor falem, mas isso não é para você, olha o que você está fazendo, não tem nada a ver com a sua vida, e não estimulem. Quer dizer, assim, como que você conseguiu fazer essa mudança na sua vida? Qual que foi o ponto dessa jornada que fez com que você passasse da profissão de arrumadeira até conquistar uma profissão de fisioterapeuta com 11 meses, já tendo uma agenda super disputada, já trabalhando em mais de um local, conquistando seus pacientes domiciliares, tendo uma rede social íntegra? Eu acho que quando a gente determina que a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir em frente. É que nem eu falei, a gente tem vontade de desistir, isso é normal, todo mundo acho que passa por isso. Tem dias que são mais fáceis, outros mais difíceis, tem dias que você tá alegre, tem dias que você tá triste.
Então, acho que você tem que adequar isso no seu dia a dia. Quando as coisas estiverem difíceis, você procurar... Eu procuro muito a Deus, peço muito, né, orientação para que eu consiga aquilo. E sempre falo, eu quero tal coisa. Se for para ser, me mostre um caminho e assim eu tenho diversos sinais. Então, eu sempre coloquei isso. Deus à frente de tudo, para mim conseguir as coisas. E sempre fui muito determinada. Eu quero isso e eu vou até o final. Então... acho que isso leva você a conquistar o que você quer. Você chegar onde você chegou. Que nem eu falei, eu sou recém-formada. Eu também não esperava chegar onde eu cheguei, né? Foi, pra mim, tudo muito rápido. Às vezes até eu fico me perguntando assim, isso tudo tá acontecendo mesmo, né? Mas está. E eu espero um dia também, né? Ficar muito famosa, crescer muito, mais e mais, tanto de profissional quanto pessoal, que isso é muito importante, e que a gente nunca perca a nossa essência, né? Que isso é o mais importante, a gente ser o que a gente é. Não fingir, não mostrar nas redes sociais um conto de fadas que não é. A nossa realidade é totalmente diferente, a nossa vida não é um morango. A nossa vida não é um morango do amor. Isso. Que viralizou recentemente. Mas, últimas... morango do amor. Morango do Não, amor. sim. É o contexto que eu achei legal. Que viralizou recentemente. Eu achei legal essa Tem, contexto. tem que ter um contexto. Mas, últimas 2 perguntinhas pra gente ir pra nossa reta final, né? Um paciente marcante que te marcou, e se você for deixar alguma mensagem pros seus seguidores, pra quem tá começando, pra quem quer sair do CLT, focar na física domiciliar, ou tá recém-formado agora, tá acabando o ano. Então, um paciente marcante e uma mensagem inspiradora. O paciente marcante você responde normal. Quando você for responder a mensagem, é porque assim, nós não encerramos o podcast. Quem encerra o podcast é o convidado. Aí você tem que explicar essa parte. Nós não encerramos, porque aí ela já vai dar o recado pra câmera. Ah, tá. Sacou? Então tá bom. Então, ó, nós não encerramos o podcast, você que encerra. Então, quando você terminar de falar do paciente, você olha pra câmera e aí você dá o seu recado baseado nisso que o Pupo falou, entendeu? Tá bom. Sacou o processo? Aprendi. Próximo. Então, bora. Um paciente marcante é a Dona Marina. É uma paciente que tem 102 anos. E ela, por essa questão dela não gostar da fisioterapia, eu trazer ela para a fisioterapia, sendo que é algo que ela necessita, eu acho isso muito interessante. E a forma dela de demonstrar o amor dela, que ela é uma pessoa totalmente fechada, íntegra, sabe? Ela não é muito amorosa. E agora, com essa minha convivência com ela, ela demonstra esse carinho dela meio bruto, né? Querendo me tacar os equipamentos. Mas eu sinto que eu tô fazendo algo bom para ela. Então, ela é a paciente que mais me marcou até o momento. Eu adoro ter pacientes difíceis, sabia, Ricardo? Eu adoro ter paciente difícil, que é aí que eu ganho cara. Adoro um paciente difícil. Eu tenho 2 tipos de pacientes difíceis. Esses que vocês estão falando desse contexto e o paciente que está com alteração do córtex frontal por conta do tempo de dor. Aí é um nível de difícil diferente que, para ser muito sincero, quando termina a sessão, você está extremamente esgotado, assim. Para você ter ideia, um paciente. Eu estou escrevendo 2 capítulos de livro, estou coordenando para um guia prático de médico de dor, né? 2 livros de medicinas para 2 livros de medicina para como que o médico de dor vai conseguir atuar. Tem que ser uma coisa bem prática. E aí, o que aconteceu? Recentemente fui avaliar uma paciente, 54 anos, tendinopatia de glúteo, com dor na coluna há bastante tempo, 2 anos buscando diagnóstico, não encontrou nenhum diagnóstico específico. Encontrou assim, hernia de disco, o médico fala, tem que operar, o outro fala isso e aquilo. E aí ficou sendo jogada de um lado para o outro, ninguém dava alguma resposta consistente, um falava repouso, falava vai andar, vai fazer exercício, e ela começou a estudar sozinha. Ela estudou que a hernia de disco pode ficar tetraplégica, ela descobriu que ela tá ficando osteopênica, um monte de coisa, tudo bem. Fui fazer o primeiro teste de compressão cervical, ela falou exatamente assim, não, minha coluna vai quebrar, eu te juro. Eu falei, não, mas como assim? Você tem um problema cervical, alguma coisa? Não, é que eu, assim, os meus ossos são frágeis, não sei o que. Eu falei, me explica isso melhor. Nesses 2 anos, todo o estudo que ela fez sozinha, embora exista vários artigos, tem artigos que avaliaram, tem um artigo do Ney Mesiá e do Felipe Reis que avaliou os sites de instituições governamentais no Brasil sobre dor lombar. Mais da metade não tem informação de diretrizes, dos guidelines, não estão atualizados. Tem estudo que analisou os vídeos do YouTube sobre dor lombar também, não estão atualizados. Tem vários estudos que analisaram as redes sociais, não estão atualizadas. Então, tem até da Wikipedia. Então, a gente já sabe que as informações não estão boas, mesmo de sites de instituições, tá? E ela construiu isso num medo absurdo. Então, é uma paciente que ela acredita, ela tem 54 anos, fisicamente super bem,
Acredita que se ela fizer um agachamento, acredita que ela tem uma fratura de vértebra. Acredita que ela não... Você entende isso? E ela não tem, literalmente, ela tem uma tendinopatia leve. Embora ela experiencie uma dor severa, ela não tem uma tendinopatia severa. Então, esse é um tipo de paciente difícil, diferente do tipo de paciente difícil que é aquela pessoa idosa que, putz, está acostumada a, às vezes, até tratar mal as pessoas para retroalimentar de que ela é ranzinza mesmo porque as pessoas não gostam dela. E aí quando você quebra essa barreira, então são dois tipos difíceis de pacientes. Aí esse segundo tipo é um tipo mais que exige estudar educação em dor, exige um pouco de experiência nesse contexto. É o paciente que precisa da gente, entende? Mas não dá para atender tantos no dia não, cara. Não. Uma quebrada. Exige muito, né? Esse deu um corte bacana pra tu. Vai lá, agora... Esse é o corte. Agora, Pau. explicando agora, Mai, primeiramente, agradecemos muito a sua participação, que veio lá do Guarujá, 1h30, 1h40 de estrada. Eu vim de Santos também. Mas é isso aí, muito obrigado. Desde que a gente chamou, você topou na hora, né? Você ficou muito feliz com isso. Então, cara, ver a propriedade que você fala e o brilho nos seus olhos que você fala da nossa profissão é lindo demais, tá? Então, parabéns por isso. E agora deixamos para você a palavra, fala um pouquinho a mensagem para os seus seguidores, para o futuro fisioterapeuta e encerra o podcast. Eu acho que eu gostaria de falar para quem está iniciando a fisioterapia e para quem está se formando agora, até quem já está formado, né? Que nem todo mundo tem a mesma oportunidade que eu tive, né? De crescer tão rápido. Não desista dos seus sonhos, seja persistente e seja próspero. Que quando você é próspero, tudo tende a vir pro bem para você. Então, é isso. Fechou. Gente, Muito obrigada. a gente agradece, mas obrigado mesmo a presença. Obrigado. Não esqueçam, a gente deixou na descrição aqui da Black Friday para vocês poderem aproveitar a oportunidade que vai mudar a vida de vocês e vai encurtar o tempo para vocês chegarem no sucesso. Isso é muito importante. Pupo, obrigado. Adoro o episódio com você. Adoro o episódio também. Foi o primeiro, inclusive. Primeiro episódio sozinho, nós, Sozinho. né, cara? Responsabilidade, Mai. Foi o primeiro meu sozinho, Putz, com o Ricardo. Bacana, cara. Top demais. Sucesso. Mas obrigado. Obrigada. E é isso, galera.